início da unidade 2 e a gente vem numa nova roupagem. Oh, né? uau! Olha que top, professor Sam, o que você achou? Tá bonito, né? Não, tá lindo. Bonito é pouco, né? Matemática de cenário novo, especialmente para o terceirão, inédito. Então, vocês são os primeiros a ser agraciados com o nosso novo cenário. Isso tudo porque vocês merecem a melhor aula num cenário bem agradável, não é? Um negócio bonito. Gente, ficou lindo demais. Então a gente já deixa aqui a nossa gratidão, nosso amigo Rômulo que proporcionou isso tudo aqui pra gente. Muito bonito mesmo, muito legal. E claro, início de uma nova unidade, né? Eu só não sei o seguinte, se minha cabeça vai aguentar esse negócio de... né? Essa movimentação toda. Mas tá valendo, tá valendo. Né? Muito top. Então a gente inicia uma nova unidade, né? A unidade 2, ela vem com outro penteado também, né? Novo penteado. Mudou? Então vou ter que dar uma melhorada, buscar no salão para dar um novo penteado, porque aí a gente vai deixar um pouquinho de lado a matemática financeira, a estatística, claro que não podemos esquecer, porque até porque o nosso desafio de uma questão do Enem por dia continua. Então, vá que você se depare com uma situação, então tem que estar sempre relembrando. Mas agora a gente precisa abordar outros assuntos e falar um pouquinho de geometria? Geometria. Só que agora, uma geometria especificamente do terceiro ano. Verdade. E é até interessante. Nunca porque, se viu nada antes, né? É até interessante porque a geometria plana, a gente vê no fundamental e no médio, até o segundo ano. A espacial também vê no fundamental e no médio. E aí, as geometrias estão assim meio abaladas e foram para análise. Agora nós temos a geometria analítica. Nós estamos fazendo análise porque a geometria é muito ampla. E aí a especificidade do terceiro ano, esse assunto que a gente vai ver agora. Mas muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, porque a gente vê tudo isso gradativamente, né? Como sempre, a gente divide as aulas, né? Divide as nossas temporadas em episódios, né? Para ficar mais tranquilo, mais fácil para vocês. E aí, o conhecimento ir chegando devagarinho, você entendendo e tudo mais. Sempre a gente vai fazer uma relação ao ensino fundamental, né? A gente vai fazer aquela conexão, porque você sabe que o ensino fundamental, o nome já diz, né? Ele é o fundamento, ele é a base para o restante. Então, sempre vai ter uma conexão com algo que você aprendeu lá entre ali o sexto e o nono ano, principalmente. Beleza. Certo? Vamos lá, então? Vamos. Aula 19, vem com a gente, olha lá. Na aula 19.1, então, a gente inicia o assunto de geometria analítica falando primeiramente de ponto e reta. Olha, e por que falamos do ponto e da reta? Porque ponto e reta são os temas iniciais, né? São as definições iniciais da geometria. A geometria se inicia falando do ponto e da reta. Só que agora nós vamos pegar esse ponto e essa reta e vamos jogar num sistema cartesiano. Então a gente faz uma introdução, né? Depois joga no plano cartesiano, que é velho conhecido da galera, e depois a gente faz o cálculo da distância entre dois pontos. Então vamos às habilidades da aula de hoje. Vamos lá. Recordar o plano cartesiano. Mais um Rê, né? Isso. Os R's da matemática. Que é um assunto que você estuda no ensino fundamental e também reforça no primeiro ano do ensino médio. Vamos falar sobre a distância entre dois pontos e vamos falar sobre uma equação, que é a nossa equação da reta. Muito bem. E claro, é hora de oferecimento da aula de hoje, que vai para, olha que linda a nossa escola, né? Escola Angelina dos Anjos. E aí, a galera tá perguntando, onde é mesmo, professores, essa escola? Eu já vi esse muro em algum lugar. Em algum lugar? Já, eu então, acho. a Escola Angelina dos Anjos, a aula de hoje é o oferecimento para ela, né? E fica em Costa Marques, Rondônia. Então, olha aqui, aquele abraço, né, para nossa escola escolhida da aula de hoje e aquele beijo no coração dos alunos, abraço aos professores presenciais, em especial ao do terceirão, né? Eu estava confundindo esse muro dessa escola como daquela escola que tem aqui na BR. O muro é da mesma cor. Na verdade, porque as escolas do estado são meio padronizadas. Em mas algumas misturam as cores, né, os tons. Essa aqui não, tá uma cor só. Acho que eu passei na BR, numa escola parecida com essa. Mas Costa Marques
Vamos chegar lá. Tá prevista aí uma visita dos professores de matemática à região aí de Costa Marques. Então, aguarde e confira. Por enquanto, mandamos aquele abraço. O que precisar aí da gente, estamos aqui à disposição, como sempre. Certinho? Certo. Continuando, então, vamos tirar da cartola aí o assunto da aula de hoje, o nosso mágico, olha lá. Na aula de hoje, então, a gente vai ver o assunto de geometria analítica na sua primeira parte, que é ponto e reta. Vamos iniciar com a introdução, né? Então, a gente sempre dá aquele início de assunto falando um pouco a parte conceitual. E aí, quando a gente fala de geometria analítica, por que será, né? O que é isso? É uma mistura de álgebra com a geometria. Então, nós vamos pegar algumas definições geométricas e vamos jogar ali dentro da parte, né, com números, com letras. E aí vai ficar então uma parte mais conexão, algébrica. Né? Álgebra com geometria, geometria com álgebra. Nesse caso, então, em resumo, é o estudo da geometria no plano cartesiano. Olha que legal, né? Então, quando a gente une uma coisa com a outra, quando a gente fala de geometria analítica, é estudar a geometria, estudar a questão de um triângulo, enfim, no plano cartesiano. Esse é o diferencial. Então, a gente faz esse giro aí, né, entre a geometria e a álgebra e vice-versa, né? E não é difícil, não. Lembra que, agora uma coisa muito importante, né? Saber localizar os pontos no plano cartesiano. Temos que lembrar disso. E fica legal na geometria quando eu jogo no plano cartesiano, porque fica mais fácil de entender aquilo que no segundo ano é meio que vago. Porque no segundo ano vocês estudaram geometria plana e espacial. E nós falamos que ponto não tem definição. O ponto não tem definição, não tem dimensão, não tem nada. Quando eu trago esse ponto que não tem definição para o plano cartesiano, esse ponto passa a ter uma coordenada. Sim, X dois e valores, Y, né? Então eu consigo visualizar melhor esse encontro entre duas coordenadas no plano cartesiano que vai gerar um ponto. Reta não tem definição também. Na verdade, eles falam que reta é um conjunto de infinitos pontos. Quando eu traço uma reta no plano cartesiano, eu consigo verificar de verdade que vários pontos, vários páginas vão ligando ali, fazendo a reta. Pois é, né? E tudo isso, é claro, a gente vai estudar passo a passo aqui, né? Mostrar, relembrar a parte de plano cartesiano com vocês. Porque assim, ó, às vezes pensa, tá perdendo tempo com isso, não, né? Revendo isso, relembrando. A gente não tá perdendo, a gente tá ganhando tempo, porque lá na frente vai precisar de localização de pontos o tempo todo. E você precisa estar bem, né, fera nessa parte aí para não se complicar, tá bom? Beleza. Então vamos lá, avançando aqui o assunto, olha lá no nosso slide. Falando de plano cartesiano, o nome já diz, né? René Descartes. Esse Cartes é daí que originou a palavra plano cartesiano. Ele mexeu nesse tipo de objeto com um objetivo específico, foi de localizar pontos. E aí, logo depois, ele foi aprimorando essa ideia de localizar esses pontos e foi enumerando dois eixos. Nesses eixos, ele colocou números reais. E esse plano cartesiano nada mais é do que um eixo formado por dois segmentos de retas que têm números reais. E aí, claro, a gente vai lembrar um pouquinho aqui com vocês do sistema cartesiano, né? Mas tem um jeito legal de lembrar. Tem, né? Qual é a melhor forma que a gente faz com vocês de relembrar qualquer tipo de assunto? Quiz. Dá uma rega, menina, aí. Olha aí, qual é a melhor maneira, né, da gente recordar determinado assunto? Com certeza, na hora do quiz é que a gente faz isso, né? Eles vão pensar assim, mas meu Deus, a gente nem lembra, vocês querem perguntar com quiz. É unidade 2, unidade nova, assunto novo, já querem fazer perguntas pra gente? Então, ó, 5 perguntinhas básicas, simples, mas que vai fazer você recordar, e aí daí pra frente é só alegria. Então, solta a vinheta que é a hora do quiz. A hora do quiz! Certinho? Nosso amiguinho tá sempre aqui, sempre presente, querendo saber se você lembra, né? Testando seus conhecimentos sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano começa lá quando é bem pequenininho, né? Localiza a igrejinha. Isso. Já jogou Batalha Naval? Batalha Naval é plano cartesiano. Já jogou, diretor? Batalha Naval já? A batalha naval é puro plano cartesiano, a gente precisa de duas coordenadas, né? Vou mais a fundo.
já usaram o GPS do celular Ah, para localizar alguma coisa, não pegando o endereço e colocando lá para a moça ficar falando, vire à esquerda. Não, você abrir o GPS e procurar lá alguma coisa, é plano cartesiano. Já jogou Pokémon, de procurar Pokémon, caçar Pokémon? Nossa. É plano cartesiano também. O professor Maurício lembra de cada coisa. Não, mas Pokémon é atual, os meninos brincam até hoje de caçar é? Pokémon. Oi, professora. Não, eu que estou desatualizada, então. Olha aí, né? Mas o plano cartesiano é usado em muitas situações, né? E a gente vai agora fazer umas perguntinhas para vocês e ver se vocês estão lembrando aí desse assunto, tá certo? Então, de olho na telinha, a pergunta de número 1. Olha lá. No plano cartesiano, o eixo das abscissas é também chamado de eixo X, eixo Y, eixo Z ou eixo W? A, B, C. O, B, D, C. Tem quase 4 letrinhas aí. O, B, D, C. O professor Maurício sabe bem, né? Então, o eixo das abscissas. Vamos aqui junto para a gente dar a resposta com vocês. O eixo das abscissas, né? Quando a gente fala de eixo da abscissa, existem 2 eixos, né? O eixo X e o eixo Y. O das abscissas é qual mesmo? Sem chute, hein? É recordar é viver. Vamos lá. Não, sem chute. Eles têm que saber, né? Aluno do 3º ano. Com certeza, o eixo das abscissas é o eixo X, né? Então, muito bem. E assim a gente vai relembrando, tá? Eixo X, eixo das abscissas. Aperta de novo aí. Vamos lá, de novo. Olha aí. Agora sim, né? Eixo das abscissas. E o eixo Y, lembra como é que é o nome? Não fala não. Vamos mostrar agora, já na sequência aí pra eles. Fala. Olha lá, olha na telinha lá. Se o eixo X é o eixo das abscissas, o eixo Y é o eixo das ordenadas. Então vai anotando aí, vai relembrando, porque a gente vai precisar dessas informações. E quando a gente tem as 2 coordenadas, né? Tananã, a gente monta um parzinho. E esse par é chamado de par ordenado, né? Tem uma ordem. Primeiro os valores de X, depois os valores em Y. Certo? Certinho. Simples assim, muito fácil. Então vamos à pergunta de número 2. Olha lá. No plano cartesiano abaixo, temos lá os eixos X, eixo Y, abscissas ordenadas, os 4 regiõezinhas ali. E a pergunta é, o ponto E, está ali marcado ali, ó, ponto E, 3 e 2, pertence ao 4º quadrante, ao 3º quadrante, ao 2º quadrante ou ao 1º quadrante? Ponto E, tá aqui ele. O ponto E, a que quadrante pertence? Lembrando que quando a gente tem os eixos X e Y, a gente divide o nosso plano cartesiano em 4 quadrantes. E um deles é onde se encontra o ponto E. É só você lembrar, tem o sentido horário e o sentido anti-horário. Esse cenário tá tão legal que quando a gente coloca o nosso slide aqui, ainda tem toda uma movimentação aí. Parece que estamos no espaço. Né? Hashtag amei, ó. E aí? 1º, 2º, 3º ou 4º quadrante se encontra, se localiza o ponto E. Bem fácil, não vou dar mais dica não. Sentido horário e sentido anti-horário. Sentido horário, sentido anti-horário, isso mesmo. Então, com base nessa informação, o nosso ponto E está localizado onde? No 1º quadrante, porque a gente começa ali do X e faz toda a voltinha no sentido horário, ou anti-horário. Então, olha lá, vamos mostrar para vocês, ó, qual é o 1º quadrante. A gente mostra aqui na sequência, né? Isso mesmo. Aqui, ó, a gente vai mostrar para vocês os quadrantes aqui, ó. Então, a gente começa no sentido anti-horário, né? 1º quadrante. Esse amarelo não ajudou muito, né? Vamos no vermelho. Então vamos lá, 1º quadrante, 2º quadrante, 3º e 4º. O 1º quadrante é aquele em que as 2 coordenadas são positivas, mais e mais. No 2º quadrante, o eixo X obtém valores negativos e o eixo Y tem valores positivos. Vamos lembrar para eles aqui. Primeiro, para a direita positivo, né? Ó, 0 e 0 é a nossa origem. 1, 2, 3, 4, 5. Para a direita positivo, para a esquerda negativo, né? E assim a gente vai. Ao mesmo tempo também, para cima, valores positivos no eixo Y e para baixo, valores negativos. Certo? Certinho. Beleza. Então, qualquer ponto que não se encontrar sobre os eixos, se ele não está sobre o eixo X ou sobre o eixo Y, ele está localizado nos
quadrantes. Certo? Certinho. Trabalhando agora as coordenadas dos pontos, vamos à pergunta de número 3. Olha lá. No plano cartesiano abaixo, o ponto B tem qual coordenada? Ponto B, esse aqui, ó. Isso. Ele tem qual coordenada? Quais valores para x e para y? Você Lembrando da ordem, né? Isso. Você quer indicar para algum amigo que deixou um objeto nesse ponto B. Qual a coordenada você vai dizer para esse seu amigo? Muito bem, pensa. Lembrando que no par ordenado é uma ordem, né? Primeiro os valores de x e depois o de y. 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 Vamos lá, então? Vamos. Se primeiro é os valores em x, então primeiro eu quero essa informação aqui, né? Isso. Ó, menos 3 para x. Menos, então só pode ser a letra C ou D. Ou D, isso mesmo. E o valor de y é? 3. 3, então eu quero menos 3 para x e 3 para y. A alternativa correta é a letra C. Muito bem, legal, né? E aí a gente vai relembrando e vai trabalhando com vocês essa parte aí. Vamos de pergunta número 4. No plano cartesiano abaixo, o ponto F tem qual coordenada? O F Isso. tá aqui em cima do eixo, né? Se ele tá em cima do eixo, ele não tá no quadrante, né? Ah, então se ele não está no quadrante, um dos valores é 0? Verdade, um dos valores é 0. Ah, então posso jogar fora a letra C e a letra D? Pode. Não é a C, não é a D, então? Se um dos valores é 0, ele está em cima do eixo Y, qual valor é 0? Qual valor é 0? Ele só tem valor em Y, né? Ah, então o X é 0. O X é 0. Ah, Se então o X é pronto. 0 e o nosso par ordenado dá valores primeiro em X e depois em Y, então com certeza é a letra D. Menos 0 para X e menos 1 para Y. Tá certo? Então toda vez que você tiver pontos localizados em cima dos eixos, um dos valores vai dar 0, vai ser 0. Agora, se você tiver o ponto na origem, aí é 0, 0. 0 para X e 0 para Y. Beleza. Certo? Então vamos de pergunta número 5? Olha lá. Na pergunta número 5, ainda falando de coordenadas, vamos ver. No plano cartesiano abaixo, o ponto D tem qual coordenada? De novo, né? Tá em cima do eixo X agora, né? Isso. Então eu já sei que não é a A. Porque a A não tem valores de 0. Ou é a B ou C. E tem outro detalhe importante, né? Tá para a direita, então é positivo. Positivo para X, né? Isso. Pensa. Vamos dar um tempinho aí, a galera pensando. Vamos ver? E aí? Isso é fácil, né? Se eu tenho o valor de 2 aqui, caminhei dois passinhos para X, então com certeza sempre a gente tem primeiro a informação de X, depois a informação de Y. Tá em cima do eixo X, zerou para o Y, tá? Então, 2 e 0. letra C, 2 e 0. X Beleza. vale 2, Y vale 0. E depois desse quiz, Aí a galera agora eu sim, né? lembrei. Eu adoro quando a galera vibra na lembrança, porque agora ficou fácil, né? Agora lembrei. Como é que eu lembrei? Ah, então também, né? Agora lembrei. Então é isso. Você aprendeu lá no seu ensino fundamental a localizar os pontos no plano cartesiano. Agora a gente recordou aqui com vocês, porque daqui pra frente vai ser muito usado tudo isso, tá certo? Beleza. Temos aqui uma atividade interativa que a gente propõe para vocês. Uma dinâmica de localização na sala de aula. Vocês podem estar fazendo aí com o professor presencial, se vocês conseguirem tempo para isso, né? Dividam aí, né? Já está distribuída, né? A sala, na maioria das vezes, em linhas e colunas.
Aí vocês vão dizer aí, né, valores de, vamos dizer, na parte horizontal, vocês vão de 1 a tanto, o tanto que tem na sala, né, e ao mesmo tempo na coluna. E aí vocês vão localizando os colegas, por exemplo, o colega fulano de tal, ele está em que coordenada, né? São duas informações, né? Uma para a linha e outra para a coluna. Então, a gente quer que vocês façam isso, né, na hora que vocês acharem que é possível e vão praticando essa parte aí de localização também, né? Pronto. E a todo momento a gente precisa se localizar, certo? Até mesmo, né, no bairro que você mora, dependendo do como esteja lá, você vai fazer o quê? As ruas paralelas e as ruas concorrentes. E coloca as casas e tenta falar assim, olha, eu moro na rua, na terceira rua com a quarta, na casa 5. E vai fazer essa localização. É importante saber usar. Outro uso importante, o GPS. Quantas vezes nos atrapalhamos a usar o GPS? E é nada mais, nada menos do que olhar o plano cartesiano que tem ali e verificar esses alinhamentos. Como é que eu faço para descobrir um eixo importante? Eu vejo uma avenida que é destaque. Aquela avenida vai ser o ponto de referência para mim, é como se fosse o 00 do meu plano cartesiano. Isso mesmo, né? Porque assim, quando eu falo para vocês, eu moro na Avenida Rio de Janeiro, essa informação é suficiente para vocês encontrarem minha casa? Bom, se vocês não conhecem, tá, eu vou explicar para vocês. O Rio de Janeiro começa na beira do rio, Na Zona Sul, na beira do Rio na beira Madeira, do Rio, e vai até o final da Da Zona Zona Leste. Leste. Então, quer dizer, é bem pequenininho, uma avenida pequenininha. Então, assim, a gente precisa de pelo menos 2 informações para se localizar, né? Pelo menos. Então, é dentro disso que a gente vai trabalhar aqui a distância entre 2 pontos, tá? Já entrando aí no assunto de geometria analítica, tá beleza? Vem com a gente, vamos entender. Olha lá. Falando, então, já da geometria analítica, essa distância entre 2 pontos seria o quê, então? Bom, é uma linha que interliga esses 2 pontos, né? E é o comprimento da menor linha, né? Isso. Menor A linha reta que os liga. Então, não é qualquer comprimento, né? Eu também poderia fazer alguns tipos de localização aqui, mas eu quero o menor, né, em linha reta. Indicado por a distância entre 2 pontos, a distância entre A e B, né? Isso na matemática básica aí, né? E para calcular a distância entre 2 pontos, a gente pode fazer de várias formas, tá? E a gente vai mostrar algumas aqui para vocês. Bora ver. Primeira maneira. Primeira coisa que temos que entender. Se esses pontos estiverem somente na coordenada, estiverem alinhados ou com o eixo X ou com o eixo Y, nós chamamos de alinhamentos paralelos, tá? O que vai acontecer? Ele só vai ter distanciamento nessa linha, né, com a qual ele está alinhado. Aí é bem fácil, não é? Verdade. Tá fácil, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, a distância entre A e B, eu já sei que andou 2 unidades, Duas né? unidades. Do 1 até o 2, do 2 até o 3, ó. Então, a distância de A em B vai ser 2. 3 menos 1, que é 2 passinhos, 2 pulinhos, certo? Agora, aqui nesse caso, aqui, mas aqui pegou do negativo e foi até o positivo. Não Aí tem tem que ter problema. cuidado, só contar. Ó, 1 passinho, 2 passinhos, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 unidades a distância, né? E um detalhe importante, não existe distância negativa, tá? Beleza. Então, aqui, quando eu subtrair o 2 positivo do menos 4 negativo, menos com menos, mais 2 mais 4, 6. E é importante ressaltar essa ideia de não existir distância negativa, porque quando estamos na BR, não sei se vocês já perceberam isso, mas ela vai aumentando num segmento, né, de acordo com onde ela começa para onde ela está indo. Só que se você, de repente, mora no quilômetro 18 e vai visitar alguém que mora no quilômetro 10, você está voltando 8 quilômetros. Você não está andando para frente 8 quilômetros, você está voltando. Então é negativa. Não, não é negativa. Você andou 8 quilômetros, só que você andou no sentido contrário da BR. Na física tem muito isso, né? E lá também você percebe, verifica que não existe a distância negativa. Ou você anda 3 passos para a direita, ou 3 passos para a esquerda. Não menos 3 passos, tá? Então, como a gente falou, né? Para calcular a distância entre 2 pontos, tem várias formas. Se esses pontos estão no plano cartesiano e essa menor linha que os liga é paralela a um dos eixos, fica fácil. É bem fácil. É só contar os pulinhos. Subtrair ou somar, né? Quando for negativo. Certo? Agora vamos ver mais situações. Olha lá. Então, na telinha, vamos vendo... Quando acontece o seguinte, agora quando os pontos estão em diagonal, e aí? Bom, aqui nós vamos ter que ficar atento
a uma figura que aparece lá no nosso plano cartesiano. Temos o ponto A e o ponto B, eles estão numa diagonal, né? Estão perpendiculares aos eixos X e ao eixo Y. Perpendicular, não, desculpa, estão oblíquos. E agora? Agora tá atravessadinho, né? Eu não consigo contar os pulinhos, né? 1, 2, 3. Realmente tem 3. E aqui? 1, 2. Aqui tem 2. Mas e aqui? Tem o quê? Não X, sei, não X sei. pulinho. A mais B igual a X, não sei como. Vamos lá, então. Falando, então, a gente viu aqui que gera uma figura geométrica, né? É onde a gente começa a ver a geometria analítica. Ou seja, a figura que se forma agora é um triângulo e esse triângulo é retângulo. Com isso, fica fácil, porque a gente pode usar o teorema de Pitágoras. E olha que legal, né? E aí a gente pode conversar com eles aqui. O teorema de Pitágoras a gente sempre aborda, né, com vocês. Vocês sabem que a gente trabalhou isso no primeiro ano, no segundo, mas já é assunto lá do fundamental também. No nono ano. Nono ano. Então sempre a gente vai estar resgatando assuntos do seu fundamental. Então não esquece disso. Mas a gente resgata já lembrando, né, ensinando novamente. Então, eu não lembro desse teorema de Pitágoras, professores, Então meu Deus vamos do céu. lembrar. Então a gente traz aqui para vocês e aí fica fácil. Vamos ver? Olha um exemplo. Falando então dessa aplicação, com base no teorema de Pitágoras, se construiu uma expressão. Mas a princípio, a gente pode usar o teorema? Pode. Mas com isso se construiu uma expressão e a galera vai ao delírio. Meu Deus. Não. Volta, não apaga. quero saber disso não. Apaga essa expressão, porque diz o seguinte, ó. A distância entre o ponto A e B é igual a raiz quadrada, aí dentro do radical, xb menos xa ao quadrado, mais o yb menos o ya ao quadrado. Quem é esse xb menos xa? Nada mais é do que a distância na linha horizontal entre o ponto A e o ponto B, nas coordenadas x. Então é a diferença, né? Isso, é a variação do eixo x. Entendi. No eixo x do ponto A, o x do B menos o x do A? Isso. E o y do B menos o y do A? E se eu fizesse ao contrário, tinha problema? Não, só que eu teria que pegar ao contrário também o outro, né? Tá. Então você pegou aqui x do A menos o x do B, aqui tem que pegar y do A menos y do B. Por que não faz diferença, galerinha? Porque vai elevar ao quadrado. Então, se ficar negativo, à medida que se eleva ao quadrado, se torna positivo. Mas vamos calcular aqui pelo teorema de Pitágoras? Vamos. Por quê, né? Isso é um triângulo retângulo, certo? Pintadinho. A gente já sabe que um cateto é 3. Outro cateto é 2. E eu tô querendo a minha hipotenusa. Bora lembrar aí, recordar e viver. Quem é a hipotenusa? X. Quem é um cateto? 3. 2 e o outro 3, né? A gente já sabe que esses aqui são números pitagóricos, né? Já sabemos que nada a ver. Esqueci. Vamos lá, x ao quadrado vai ser igual. 2 ao quadrado? 4. 4. 3 ao quadrado? 9. E os pitagóricos são outros. 4 mais 9? 13. X vai ser igual a raiz de 13. E a raiz de 13 é uma raiz não exata, né? Vai dar um valor aí aproximado, um valor decimal. E a pergunta é, pode isso, Arnaldo? Pode, é um número irracional. Ainda tem um detalhe melhor. Como vocês vão fazer o Enem esse ano, vocês têm que ficar atentos agora a detalhezinhos da prova. Acabei de fazer uma conta lá na prova do Enem e a minha resposta está com uma raiz que não é exata. O que eu faço a partir daí? Eu olho para o gabarito. Se no gabarito as respostas estiverem todas dependendo da raiz, eu não tiro a raiz. Se no gabarito tiver simplificado, eu faço a simplificação. Se tiver um número decimal, eu preciso encontrar a raiz aproximada. Isso é muito importante, né? Fica de olho no gabarito, que o gabarito é o que te direciona. Às vezes o gabarito já está só em raiz.
A resposta lá tá raiz de 12, raiz de 13, raiz de 15. Aí pronto, você já chegou no resultado. Se tá em decimal, aí você tem que fazer aquela parte de aproximação, né? Qual é a raiz aproximada, o resultado aproximado que vai nos gerar 13. Raiz de 13 está entre quem? Entre o 9 raiz de e 9 o 16. e 16. Então vai estar entre 3 e 4. Isso mesmo, Pronto. com certeza 3, alguma coisa. Então aí você tem que trabalhar dessa forma. Mas foca nas alternativas, que é o caminho, é o rumo, tá bom? Então vamos avançar, né? A gente falou que ia mostrar isso de várias formas, então a gente tem mais maneiras aí para falar para vocês. Olha lá. Então essa equação aqui é com base no teorema de Pitágoras, né? Vamos agora a mais um exemplo. Calcule a distância entre os pontos dados na letra A e na letra B. Na letra A nós temos o ponto P. Eita, que é 5, 5 e 5, 5. Vai ter distância aí, será? Tá fácil, então? Vamos lá. Tá Quem é o fácil. ponto P? Aí a gente tem que lembrar que aqui é 1, 2, 3, 4, 5 para X e 5 para Y. 1, 2, 3, 4, 5 para Y. Então, meu ponto vai ser nesse lugarzinho aqui, né? Esse é o meu Isso. ponto P. E o meu ponto Q também é 5 para X, também é 5 para Y, então é congruente, né? Isso. Olha aí, congruente com ponto Q. Então, nesse caso, com certeza, a distância é 0. Não tem distância, né? O ponto P, ele está localizado no mesmo lugar do ponto Q. Certo? Certo. Vamos agora ao ponto C e D. Vamos lá, o ponto C, 0 para X. E menos 4 para Y. Então a gente já sabe que está em cima do eixo Y Isso. para baixo, né? Por isso que é bom o quiz, né? Revisional. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso. Então, exatamente aqui está o meu ponto C. E o meu ponto D, vamos ver. Menos 3, lá na pontinha. Menos 3 para X. E Isso. 0 para Y. Então, menos 1, menos 2 e menos 3 para X. E 0 para Y fica em cima do meu eixo X. E aí, claro, né? A distância é a menor linha reta que os liga, né? Então, é essa a distância que eu quero. Isso. E aqui eu também tenho um triângulo retângulo. Agora sim. Agora sim. Ternas pitagóricas. Agora sim, temos números pitagóricos. 3 casinhas aqui, 4 casinhas aqui. A gente pode calcular pelo nosso teorema de Pitágoras, mas a gente já sabe que o resultado é 5. Mas vamos comprovar? E aí eles ficam pensando assim, não, professor, é menos 3 e menos 4. Não, menos 3 e menos 4 são as coordenadas do ponto. O comprimento, o tanto que ele andou, é 3 no eixo X e 4 no eixo Y. Então, usando o nosso teorema de Pitágoras, a gente tem que x ao quadrado, a nossa hipotenusa, é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Somando tudo, 25, né? Operação inversa da potência é a raiz. E a raiz de 25 é 5. Então, chegamos à distância, né? Então, nesse caso aqui é a distância, tá? A distância entre esses dois pontos C e D vale 5 unidades. Poderíamos usar aquela equação que foi dada, x de B menos x de A? Poderíamos, mas quando a gente já sabe quantos pulinhos, né? Quantas unidades, casinhas andou ali, a gente já pode de cara usar o teorema de Pitágoras, que também resolve a situação. Beleza. Legal, né? Mais um exemplo, vamos lá? Exemplo de número 2, olha lá. Agora ele fala o seguinte, ó. A distância do ponto A ao ponto B é igual a 3. Ele disse que o ponto A tem coordenadas A e 1 e o ponto B tem coordenadas 0 e 2. E ele quer saber qual o valor de A. Podemos usar a equação agora? Podemos. Vamos lá? Então, agora é importante, né? Vamos lá. A distância entre o ponto A e B vai ser igual a quem? A raiz do x do B menos o x do A ao quadrado, mais o y do B menos menos o y do A ao quadrado. Então, vamos lá, agora usando a equação aqui da distância entre dois pontos, vamos lá. A distância entre dois pontos já foi dada, né? É 3. A gente poderia já substituir aqui. Ele já disse que vale 3. Raiz, o x do B. X do B é 0. X e Y. X e Y. X do B é 0, então 0 menos o x do A.
O x do A é A. A ao quadrado. Mais, quem é o y do B? É 2. É 2. Quem é o y do A? É 1 ao quadrado. Então, vamos lá. 3 é igual a raiz 0 menos A menos A ao quadrado. A ao quadrado. 2 menos 1? 1. 1 ao quadrado? É 1. É 1. E aí, para tirar a raiz, a gente eleva ao quadrado, né? Todo mundo elevado ao quadrado, né? E aí a gente pode cortar a nossa raiz aqui, então ficamos com 3 ao quadrado, 9, né? Saindo da raiz, ficamos com A ao quadrado mais 1. Aí a galera vai ao delírio, que isso, professores? Vamos lá? 9 menos 1 é igual a A ao quadrado. E aí, 9 menos 1? 8. 8 igual a A ao quadrado, o A vai ser raiz De 8. de 8. Aproximadamente 2, alguma coisa aí, né? Porque raiz de 9 é 3. Então, o 8, como está muito próximo de 9, vai ser 2,8. 2,8. Quase 2,9. Isso mesmo. Certinho? Certinho. Se você colocar esse valor, desenhar ele, localizar os pontos aqui, vai ficar tranquilo também que você vai encontrar aí essa distância na parte do plano, na prática mesmo, tá? Beleza. Exemplo de número 3. Demonstre que o triângulo com vértices A, B e C é isósceles. Nesse caso aqui, vamos deixar para vocês essa experiência aqui. Como que funciona? Nós vamos calcular aqui só a distância entre dois pontos, eles fazem os outros dois, pode ser? Vamos pegar só A e B? É porque aqui, ó, para desenrolar essa questão, provar que um triângulo é isósceles é dizer que todos os lados... Não, que dois lados são iguais e um vai ser diferente. Né? Equilátero com todos os lados iguais. Escaleno todos os lados diferentes. Então, a gente precisa provar aqui que dois lados, a distância entre A e B e C tem mesmo valor e a de A e C tem valor diferente. Para isso, tem que calcular as três distâncias. Como a aula vai ficar meio apertada, a gente faz o quê? A gente calcula uma distância e vocês calculam as outras duas. E vocês vão provar que ele é isósceles. Aqui ficou mais fácil, porque ele já deu as coordenadas dos pontos, né? Então, ele já disse que o A... Caso não desse as coordenadas, tem o desenho. Aí você tem que olhar o desenho e ver quem é o ponto A. Ele está em menos 2 para X e 4 para Y. Quem é o ponto B? Menos 5 para X e 1 para Y. E o ponto C? Menos 6 para X e 5 para Y. Eu acho que nem vai dar tempo de fazer, né? E fica até legal aqui, ó, para vocês já tentarem só ter as coordenadas. Então, vamos só dar as coordenadas e vocês fazem. Ó, se você olhar nesse triângulo aqui, em cima já tem um triângulo retângulo aqui nessa região. Aqui embaixo já tem outro triângulo retângulo também. Lá atrás já tem outro triângulo retângulo, que são os triângulos que você vai usar para calcular essas distâncias. A gente pode usar o Pitágoras o tempo todo, se quiser, né? Então fica a seu critério, é mais uma atividade para você praticar e chegar à conclusão aí. Ele está pedindo para demonstrar que o triângulo com vértices tal é isósceles, então já está dizendo que é. Então, duas medidas têm que dar valores iguais tem que descobrir quais e uma são, né? diferente, tá? Então, ele já afirmou, né? É uma demonstração, já está comprovando que é. Só precisa aí averiguar os fatos, tá certo? Beleza. Vamos rapidinho lá na telinha para o Brincando com os Números? Olha lá. O Brincando com os Números da aula de hoje, a pergunta é... 5 irmãs estão em um quarto. Ana está lendo. Teca está cozinhando. Kátia está jogando xadrez. E Maria está lavando roupa. Tudo isso num quarto, Cozinha. Que quarto é esse? É um kitnet, então? É um kitnet. O que a quinta irmã está fazendo? Vixe, mas dormindo. A coisa mais lógica dentro de um quarto, né? Mas aí, ó. 5 irmãs. A Ana está lendo, Teca está cozinhando, Kátia jogando xadrez e a Maria lavando roupa. Falta uma mesmo. Falta uma. O que a quinta irmã está fazendo? Não, tem. E aí? Ou tá enxugando a louça. Sabe essa, professor Sâmia? Tá dormindo, não sei, tá. Sabe não? Pensa aí. Use o seu raciocínio lógico, que junto com as atividades de sala, vocês vão trazer o desafio desvendado, né? A resposta do desafio. E tá bem simples, tá? Tá lá na pergunta que ela tá fazendo. Olha, já tá o nosso cenário só arrasa. É no início, é no meio.
meio e é no fim. Muito top, muito E olha legal. a geometria aí, ó. Né? Olha aí, pura e aplicada. Vendo lá, ó, tudo geometria, ó. Né? Olha, Segura. legal demais. Então, assim a gente fica, né, com a primeira aula da unidade 2 e trabalhando a geometria analítica. Vamos ter algumas que falam desse assunto, um dia de cada vez, e a gente vai abordando aí os temas e vocês vão compreendendo com certeza, tá? Então, agora partiu atividades de sala. Já já a gente está de volta com revisão e correção. Tchau, tchau!